Hoje vamos falar sobre Alexandre o Grande, história, detalhes e teorias. Quando falamos dele, não podemos deixar de falar de seu pai, Filipe II, rei da Macedônia, muito importante para esse período da história. Filipe foi um grande estrategista militar, possui um exército experiente e bem treinado. Dizem as teorias da história que Filipe tirou inspiração para invadir o Império Persa da Marcha dos 10.000, onde um grupo de 10.000 gregos mercenários contratados por Ciro o Jovem tentaram derrubar seu irmão Artaxerxes do trono persa. Os gregos venceram a batalha, mas Ciro veio a falecer. Após isso, os 10.000 precisaram percorrer 1.600 quilômetros de volta para casa, lutando por todo o caminho de volta. Felipe então percebeu alguns pontos estratégicos e o mais importante, que tinha um exército formidável ali vizinho, na Grécia. Felipe cria novas táticas, como as sarissas, lances de 4 a 7 metros. Sua infantaria, organizada em falanges, era uma formação retangular, onde os soldados marcham e atacam de maneira sincronizada. E também há uma segunda fileira, com as sarissas atacando por cima da primeira, que tornaria quase impossível os inimigos chegarem até eles. Na Batalha de Queroneia, Filipe pôs em prática suas novas táticas e seu plano, enfrentando um exército formado entre as cidades gregas de Atenas e Tebas. O grande clímax se deu quando a cavalaria, comandada por Alexandre, foi em direção ao batalhão sagrado de Tebas, um batalhão de soldados selecionados que consistia em 150 casais homossexuais dispostos a dar a vida um pelo outro. Formavam a tropa de elite do exército tebano, onde poucos anos antes haviam derrotado os espartanos e conseguido o título de melhores guerreiros da Grécia. Alexandre então os esmaga com sua cavalaria, não sobrevivendo nenhum soldado do batalhão sagrado, ganhando assim o título de herói na Batalha de Queroneia, com apenas 18 anos de idade. A Macedônia se impõe diante dos gregos e pela primeira vez ganha o respeito deles. Nos meses seguintes, Filipe começa uma campanha diplomática por todas as cidades-estados gregas, que há anos já estavam divididas e batalhavam entre si, propondo uma aliança e a criação da Liga de Corinto, onde ele, como comandante supremo, manteria a paz na região, em troca do exército unificado grego, para investir na campanha contra o inimigo em comum da Macedônia e Grécia, o temido Império Persa. Felizmente, antes de colocar seus planos em prática, Filipe veio a ser assassinado em uma cerimônia de casamento por seu guarda real Pausanias. Em 336, Alexandre III, que virá a ser conhecido como Alexandre o Grande, assume aos 20 anos de idade o trono da Macedônia. Não se sabe ao certo o real motivo do assassinato de seu pai. Algumas teorias da história apontam para Olímpia como mandante, sua mãe, a raiz rainha, em uma possível conspiração, já que Filipe havia se casado novamente e havia tido um filho homem, assim pondo em risco a posição de herdeiro de seu filho. Outras teorias apontam um crime passional, onde Pausanias, o autor, teria um relacionamento amoroso com Filipe, já que a guarda real era formada apenas pelos homens mais confiáveis do rei. Alexandre sempre foi criado para reinar, comandar, tutelado na arte da guerra por seu pai e na ciência por Aristóteles, filósofo grego, aprendeu medicina, filosofia, lógica e arte, ganhando interesse e paixão pelo conhecimento. Desde criança, Alexandre já demonstrava bastante talento, como quando aos 10 anos de idade conseguiu domar um cavalo, que até mesmo seu pai e generais macedônios se opuseram a tentar. Alexandre descobriu que o cavalo tinha medo da própria sombra e o virou em direção ao sol, e o cavalgou. Assim todos do local ficaram bastante impressionados com a inteligência do rapaz. Seu pai o presenteia então com o animal. Alexandre o nomeia de Bucéfalo, que virá a ser seu cavalo principal por todas suas campanhas militares. Após a morte de seu pai, o jovem rei é obrigado a entrar em ação, para inibir qualquer tipo de revolta em seu império. Rapidamente parte para suas fronteiras. Enquanto Alexandre defendia no norte, os tebanos mais uma vez se revoltaram. Alexandre então marchou para o sul novamente. Outras cidades gregas decidiram hesitar,
mas Tebas se precipitou em batalha. Sua resistência foi contudo ineficaz e Alexandre destruiu a cidade e queimou todas as regiões vizinhas. Muitas pessoas morreram e outras milhares foram escravizadas. Atenas e outras cidades gregas, impressionadas e assustadas, buscaram a paz com a Macedônia. Com a Grécia novamente firme sob seu controle, Alexandre voltou sua atenção para a Ásia. Em 334, ele cruzou o Helesponto, atual Turquia, com 45 mil homens e invadiu o Império Persa. Sua campanha militar teve 3 grandes batalhas cruciais. A primeira delas, a Batalha de Granico, em maio de 334. Foi a primeira grande vitória de Alexandre III da Macedônia contra o Império Aquimênida. Alexandre agiu com velocidade e confiança. 3 dias após terminar o desembarque, ele avançou para a planície do Granico, não com todo o seu exército, mas com as forças macedônicas e a cavalaria grega. Nesta batalha, travada no noroeste da Ásia Menor, perto de Troia, Alexandre venceu as forças dos satrapas, persas aliados do soberano Dario III da Pérsia, incluindo um grande número de mercenários gregos. A total derrota do inimigo deveu-se ao gênio militar de Alexandre, sua percepção imediata da situação tática e sua engenhosidade. Sua velocidade de ação não deixou aos comandantes persas nenhuma chance de reorganizar suas forças e o capacitou a derrotar a cavalaria e a infantaria separadamente. Com a Ásia Menor conquistada, Alexandre partiu com seus exércitos na direção da Síria em 333 a.C. A resposta de Dario III foi dada com um grande exército enviado para conter os macedônios. O encontro dos 2 grandes exércitos aconteceu no mesmo ano, durante a Batalha de Isso. A batalha foi acirrada, porém Alexandre, usando de sua genialidade militar, conseguiu infligir pesadas baixas no exército persa, fazendo Dario fugir por sua própria vida. Os soldados persas, ao ver seu rei fugindo, empreenderam fuga, sendo massacrados pelos macedônios que os perseguiam. Dario mal tinha visto o primeiro êxito de Alexandre, ordenou que sua carruagem desse meia volta e fugiu para a entrada das montanhas. Os macedônios alcançaram grande vitória em Isso, e Dario III fugiu desesperadamente para o Oriente, deixando sua família sob a posse de Alexandre. Ao fugir tão depressa, Dario acabou deixando sua mãe, sua esposa e seus filhos no campo de batalha, que acabaram capturados pelos macedônios. Alexandre, porém, não quis que elas fossem tratadas como escravas ou prisioneiras de guerra, mas como rainhas. O rei grego, em meio à maior guerra que o mundo já viu até então, demonstrava ter uma moral elevadíssima, conseguindo conquistar o respeito e admiração até dos seus inimigos. A vitória em Isso permitiu a Alexandre conquistar todas as grandes cidades da faixa, que atualmente correspondem à Síria, Líbano e Palestina. A maioria das cidades na linha costeira até o Egito renderam-se rapidamente, menos a cidade de Tiro. Alexandre entra no Egito ao fim de 332 a.C., onde foi saudado como libertador pela população local, proclamado como filho da divindade Amon pelo oráculo e se tornando faraó, alcançando status de divindade. Durante um ano que Alexandre permaneceu no Egito, ele ordenou a construção de uma cidade em estilo grego na região do delta do Nilo, no norte do Egito, que serviria como capital para seu governo em terras egípcias, e batizou de Alexandria, uma das 20 cidades com o mesmo nome espalhada por todo o Império Macedônio. Um dos destaques de Alexandria era o seu farol, considerado uma das maravilhas do mundo antigo, uma obra erguida a pedido de Alexandre. Durante sua campanha militar contra a Pérsia, Alexandre fez um desvio para o sul, conquistando Tiro e depois o Egito, passando pelo local que hoje é Israel. Há uma história fantástica sobre o primeiro encontro de Alexandre com os judeus, súditos do Império Persa. A história conta que Alexandre enviou uma mensagem a Jaduá, sumo sacerdote dos judeus, com 3 demandas: que Israel fornecesse tropas, que permitisse livre trânsito do exército macedônio por Jerusalém e que lhe fosse dada toda a ajuda, assim como eles haviam dado a Dario III. A carta vinha acompanhada de uma sugestão de que o sumo sacerdote deveria pensar bem se era melhor estar do lado do vencedor ou do lado do vencido. A resposta foi que, como os judeus haviam se aliado aos persas através de um juramento a Deus, eles não poderiam trair essa aliança. Lembrando que, no passado, sempre que eles romperam o juramento, foram punidos severamente por Deus.
Alexandre poderia ter aceito a explicação, mas foi convencido por Sambalate, governador de Samaria, de que os judeus não estavam agindo assim por serem leais, mas por serem traiçoeiros, já que havia divergências históricas entre esses dois povos. Em 332 a.C., logo após haver passado meses no cerco de Tiro, cujos habitantes foram massacrados e vendidos como escravos, Alexandre, com ferimentos e pouca paciência, decidiu punir os judeus e avançou com seu exército contra Jerusalém. Conta-se a história que Jaduá, o sumo sacerdote, reuniu toda a nação para buscar a presença de Deus, suplicando seu socorro contra a fúria do grande imperador. Assim o Senhor lhe concedeu um sonho, ao qual o sumo sacerdote em obediência deveria segui-lo, mesmo sabendo que a intenção de Alexandre era castigar o povo judeu. Vestiu-se esplendorosamente bem de linho branco e com as vestes cerimoniais, deixando as portas de Jerusalém abertas para recebê-lo, assim como foi instruído no sonho. Os judeus, porém, em vez de entrar em pânico, se prepararam como se houvesse uma grande festa, decorando as ruas e vestindo-se bem. O grande imperador então foi ao encontro da multidão vestida de branco, encabeçada pelo sumo sacerdote, que usava uma tiara com um painel em ouro onde estava escrito o tetragrama do nome de Deus, Iavé. Assim que Alexandre chegou, ficou vislumbrado com a visão, desmontou do seu cavalo e se prostrou diante do sumo sacerdote Jaduá, dizendo: Bendito seja esse Deus que tem você como servo. Quando Parmênio, um de seus oficiais favoritos, questionou Alexandre por que tanta reverência ao sacerdote judeu, Alexandre respondeu que antes de iniciar sua campanha tinha tido um sonho, cujo homem vestido em linho branco e com os mesmos escritos na tiara em ouro o comandava a sair imediatamente da Grécia, iniciar sua campanha, pois a Pérsia seria entregue em suas mãos, e que este homem era o sacerdote Jaduá. Alexandre interpretou a visão do sumo sacerdote como um bom presságio, e assim poupou Jerusalém, absorvendo pacificamente a terra de Israel em seu crescente império. Permaneceu ali alguns dias, conheceu e ofereceu sacrifícios a Iavé no templo, ouviu as profecias de Daniel, presumidamente no capítulo 8, que descrevia um poderoso rei grego que conquistaria o Império Persa, e fez algumas concessões aos judeus, exigindo apenas que os judeus que nascessem naquele ano em Jerusalém fossem chamados de Alexandre, e que os judeus passassem a contar os anos a partir da era de Alexandre, que começou no dia em que ele havia começado a reinar. Após um ano da conquista do Egito e de Israel, Alexandre e seu exército marcham em direção ao vale do rio Tigre, ao encontro das forças de Dario III. O rei persa havia novamente organizado um grande exército que se encontrou com os macedônios na batalha de Gaugamela em 331. Os registros desse confronto contam da habilidade estratégica de Alexandre em superar as dificuldades no campo de batalha. A batalha de Gaugamela foi decisiva para o fim do Império Persa. Além de lutar na casa do adversário, os macedônios ainda estavam em menor número. As estimativas dos historiadores variam bastante, mas calcula-se que as tropas persas de Dario III teriam cerca de 100 mil soldados, contra só 50 mil homens de Alexandre. Logo no início da batalha, Alexandre avançou rumo ao flanco esquerdo do inimigo, buscando atrair a cavalaria persa para propositalmente conseguir um espaço entre suas linhas. O avanço das carruagens persas, que seriam muito importantes contra as falanges gregas, foi prejudicado pelo terreno irregular. Numa feroz luta, a retaguarda macedônia aniquilou a cavalaria persa, que chegou ao seu acampamento. Com uma estratégia bastante arriscada, Alexandre e sua cavalaria avançou rápido rumo ao centro das linhas de Dario, aproveitando a brecha aberta para chegar ao rei persa. Dario, assim como fez após outras derrotas sofridas diante de Alexandre, fugiu em desespero, perdendo sua moral diante do seu exército. Parte de suas tropas ainda tentou atacar os cavaleiros de Alexandre,
mas foram todos derrotados. A cidade da Babilônia, capital do império tão cobiçada, ficou de portas abertas, literalmente, para os macedônios. Alexandre e seus homens adentraram nos seus muros e ocuparam os palácios de Dario. O rei persa havia fugido e Alexandre o perseguiu indo até Arbela. Gaugamela acabou se tornando a batalha decisiva da campanha na Pérsia. O governo de Dario entrou em colapso e ele não conseguiu levantar um exército novamente. O rei persa morreria meses depois, assassinado por um de seus antigos generais. Alexandre encontra o corpo de Dario e lhe dá um enterro decente de um rei, ganhando mais ainda o respeito dos persas. Alexandre conquistou a Pérsia e agora era chamado de o Senhor da Ásia e de todo o mundo civilizado da época, passando a conquistar novas cidades na Ásia sem grande esforço e com ambições rumo ao leste. Se aprofundando mais na Ásia, lançando-se à Índia, Alexandre enfrentaria uma de suas batalhas mais difíceis, próximo ao rio Hidáspes, diante dos 200 elefantes de guerra dos seus adversários. O orgulhoso Alexandre aceitou o novo desafio e se pôs em batalha novamente. O choque cultural também causou grande espanto e alegria no rei, que quanto mais territórios conquistava, mais espalhava a semente do período helenístico, que germinaria após a sua morte. O exército desejava retornar à Macedônia, mas Alexandre queria cada vez mais. Muitos dizem que nessa época Alexandre já estava consumido pelo pensamento de ser um deus. Na batalha do rio Hidáspes em 326, no atual Paquistão, antiga Índia, os macedônios liderados por Alexandre, agora o Grande, combateram os hindus, comandados pelo rei Poró. Durante a peleja, ao se deparar com o orgulho do exército adversário, os 200 elefantes de guerra, Alexandre teria dito a famosa frase, que finalmente encontrou um perigo à altura da sua grandeza. Apesar do susto, os macedônios levaram a melhor sobre os grandes animais do rei indiano. Algumas fontes dizem que este, não em Gaugamela, teria sido o primeiro contato de europeus com elefantes no campo de batalha. Alexandre teria ficado maravilhado com o tamanho e a força dos animais. Após campanha muito difícil na Índia devido à logística e ao cansaço de seu exército, alguns generais se opondo a prosseguir, Alexandre Magno, com ferimentos em batalhas e a perca de seu cavalo Bucéfalo, que lhe acompanhou por todas as conquistas, decide finalmente retornar para a Babilônia, onde permaneceu 2 anos. Durante sua estadia nesta cidade, ele passou a planejar a conquista da Península Arábica e do extremo norte da Europa. Os planos do grande imperador, infelizmente, foram interrompidos, após ele contrair uma febre fulminante, que o levou a falecer poucos dias depois, em junho de 323 a.C. Não se sabe ao certo as causas de sua morte, mas atualmente especula-se que ele possa ter morrido em decorrência de febre tifoide ou malária. A hipótese de envenenamento não é descartada pelos historiadores, já que as teorias falam desde sempre sobre um grande banquete que houve dias antes dele adoecer. A morte de Alexandre levou a uma crise sucessória, uma vez que não havia um herdeiro estabelecido. Sua esposa Roxana estava grávida. Iniciou-se então uma disputa pelo poder entre os seus generais, o que provocou a divisão do Império Macedônio. Horas depois estávamos brigando feitos chacais pelo seu corpo. As guerras do mundo haviam começado. Durante 40 anos eles resistiram. Cassandro na Grécia, Crátero e Antígono na Ásia Ocidental, Solucas e Pérticas no leste e eu no Egito, até que dividimos o império dele em 4 partes. Sua campanha militar durou 12 anos, com muitas conquistas e sem perder nenhuma batalha. Além disso, Alexandre contribuiu para a difusão da cultura grega no Oriente. Suas conquistas aproximaram Ocidente e Oriente, dando origem a uma nova cultura, a helenística, resultado da mistura das culturas ocidental e oriental. Em grande parte, essa mistura foi estimulada pelo próprio Alexandre.
e além de ser tolerante em relação à religião e à cultura dos povos conquistados, incentivava que os homens do exército se casassem com mulheres orientais. Ele próprio deu exemplo, casando-se com 3 princesas persas. Ele teve 2 filhos, um com uma de suas esposas e outro com uma de suas concubinas. Durante o curso de suas conquistas, o grande imperador fundou mais de 20 cidades com seu nome. Essas cidades tinham um propósito administrativo e cultural e se caracterizavam por sua arquitetura em estilo grego e por suas bibliotecas, que deveriam conter textos de cada parte do império, compartilhando assim o conhecimento entre os povos. Pense bem, se hoje existe o teatro, o ginásio, as Olimpíadas, a democracia e as artes plásticas, foi por essa cultura ter se expandido tanto e não morrido que temos essas grandes marcas no mundo até hoje, graças ao legado que Alexandre o Grande deixou, não só em suas conquistas, mas também na cultura do mundo. E se você gostou, se inscreve e dá um joinha, a gente tem muita história boa ainda para contar.